esses eventos com os cooperados, com os colaboradores, porque educação é libertadora, né? Então, assim, e essa interação entre todos, ela é muito importante. E muito louvável essa atitude de aproveitar o Outubro Rosa para a gente falar de um assunto tão importante e às vezes tão menos falado, que a questão do cuidado da gente com a gente mesma, né? Falando agora só de mulher para mulher, mas a gente tá sempre muito bem disposta, levanta cedo, acorda, vem trabalhar maravilhosa, desempenha os papéis que a gente tem que desempenhar no dia a dia com maestria, cuida da família, leva os filhos para a escola, quem os tiver, quem não tem filho, cuida de alguém, ama alguém, que seja o seu próprio cachorro, que seja a sua família, não importa, mas a gente está sempre fazendo tudo com muita maestria, com muita diletância. E aí no final do dia a gente chega em casa, vai dormir, e a última pessoa que a gente pensou no dia, desde a hora que a gente acordou até na hora que a gente foi dormir, é sobre a gente mesmo. Então a proposta que vocês me fizeram foi essa, e foi uma proposta que eu abracei, e queria compartilhar com vocês algumas imagens para a gente ter um pouco de imaginação também voltada nisso, para a gente poder ficar mais junto. Eu queria deixar o espaço aberto depois para a gente discutir. É sempre bom ter participação de todo mundo, dúvidas, considerações, apontamentos, porque hoje é uma noite feminina. O outubro é rosa, mas o ano é todo nosso. Então vamos lá, vou começar a compartilhar. Enquanto a senhora projeta, doutora, vou dar só um recadinho aqui para o pessoal, para eles irem colocando para a gente aí no chat, né, o nome e de qual cooperativa que você é, se você for da Copimetro, qual operação ou qual setor que você trabalha aqui na Copimetro. Se for de fora, coloca a sua cooperativa ou coloca o que é do sistema cooperativo, porque no final a gente tem uma surpresa aí e a gente vai precisar, então, desses dados, tá? Então, gente, vamos lá. Vai colocando aí no chat que isso vai ficar tudo registrado e aí no final a gente tem surpresa. Doutora, fica à vontade. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cuide de você primeiro, ou cuidemos de nós, né? Para depois a gente cuidar dos outros. Isso é uma frase... Parece muito simples, mas ela trata de um assunto extremamente complexo que tem enormes consequências aí no nosso dia a dia. Vocês estão vendo bem minha tela? Tudo tranquilo? Sim, tá certinho. Simone já me apresentou, mas só para reforçar, eu sou a Vanessa. Sou ginecologista e obstetra de formação. O ano que vem faço 30 anos de formada, que é um orgulho para mim. Me formei na Universidade Federal de Minas Gerais. Exerci ginecologia e obstetrícia por muitos anos, mas a minha especialização toda é em ultrassonografia. Trabalho também com ensino de ultrassonografia. Desde muito cedo comecei a ensinar. Então essa questão de conversar e falar para os outros é um prazer para mim. Eu sempre fui uma garota faladeira quando eu era pequena e continuei assim. Então, eu gosto de compartilhar e eu acho que a gente enobrece um pouco essa caminhada que a gente tem na vida quando a gente compartilha o pouco que a gente tem com todo mundo. Eu fiz filosofia também, sou bacharel em filosofia, me formei na PUC aqui, sou mestre em educação, porque eu busquei também recursos para poder ensinar melhor, trazer os meus alunos para um lado pedagógico mesmo, não é só ensinar medicina, mas a caminhada da educação, ela vai muito além do ensino técnico. Educação é um conduzir, é um ajudar, é um caminhar junto. E sou especialista em ultrassonografia, gosto dos exames mais complexos, então eu ajudo mulheres que estão em situação de vulnerabilidade aí, lidando com dor, de endometriose, com infertilidade, atendo também mulheres em exames de rotina
mas a minha especialidade são as mulheres que mais precisam. Quem são elas? São todas, cada uma no seu grau. Então eu queria trazer uma proposta para vocês, assim, bem de frente, e queria fazer uma pergunta que ela é muito emblemática. Se você que está me ouvindo já pensou em si mesma hoje? Como eu já falei, a gente acorda cedo, cada uma no seu esquema, no seu horário. A gente tem 1000 tarefas. O meu avô costumava falar que a gente é mulher de 1000 instrumentos. Então, quem trabalha fora se preocupa em preparar um café, em se arrumar, em sair bonita, em deixar tudo pronto em casa, seja para a família, seja para os filhos, seja para si mesma mais tarde, não importa. De todo modo, a gente está sempre fazendo alguma coisa, a gente está sempre em algum processo, a gente está sempre conduzindo alguma coisa para alguém, falando o nome de alguém, preparando alguma coisa para alguém, em algum processo que não é a gente mesmo. Então, essa pergunta é muito direta e muito provavelmente a primeira vez que você pensou em si mesma foi agora, quando eu fiz essa pergunta. Então, a partir disso, eu queria trazer a reflexão. Qual que é a consequência dessa falta de protagonismo que a gente acaba tendo na própria vida da gente? Isso traz um tema muito importante, que é sobre ele que a gente vai falar hoje, que é o autocuidado. A gente pensar na gente em primeiro lugar não é egoísmo e a gente não precisa ter culpa com relação a isso. Se colocar em primeiro lugar é uma demonstração de amor próprio e ninguém vive sem amor próprio. A gente não pode depender exclusivamente de uma vida pragmática, de uma vida de trabalho ou da vida dos outros para poder se manter feliz ou se manter bem estruturada. A gente precisa de um cuidado e esse cuidado ele começa internamente. Quando a gente olha para dentro e a gente enxerga as próprias necessidades, as próprias fragilidades e a gente enxerga a força que a gente tem também. A gente enxerga as capacidades, a gente enxerga os desafios, aquilo que a gente consegue e aquilo que a gente não consegue. Então essa questão do autocuidado ela é muito importante para estabelecer a gente como mulher, como pessoa no mundo e para reforçar a necessidade de estar forte para poder fazer a caminhada. Se a gente não estiver bem, isso é um chavão, é um clichê, mas se a gente não estiver bem, a gente não consegue fazer ninguém estar bem ao nosso redor. A gente não tem força, a gente não tem vontade e principalmente a gente não tem consistência para manter um entorno adequado, um entorno saudável. Gente feliz, gente saudável, gente que tem amor próprio, consegue se estabelecer de uma maneira muito diferenciada na vida. E as pessoas do entorno, elas compreendem isso e elas seguem a gente. A gente só consegue caminhar na vida junto com alguém se a gente primeiro consegue caminhar sozinho. E aí, para isso, eu queria contar uma história para vocês que é muito importante na minha vida. Eu tenho várias pacientes que são muito queridas e que eu conheço pelo nome. Essa paciente em questão, que eu vou usar o nome fictício de Maria, que é um nome também que traz para nós muita coisa. Maria é um nome genérico, mas de grande força. Maria é uma senhora que já passa hoje dos 80 anos e é minha paciente há cerca de 20 anos. Ela foi uma mulher que não se casou, ela foi uma mulher que cuidou de uma mãe que no final da vida teve Alzheimer. Ela perdeu o pai muito cedo, ela virou mãe dos irmãos, porque a mãe ficou doente durante muito tempo. Ela teve irmãos que também não casaram, de quem ela cuidou. Ela teve irmãos que tiveram câncer, ela teve um irmão que teve câncer, ela cuidou desse irmão, enfim, ela cuidou da família inteira. Ela ia fazer periodicamente alguns exames comigo, mas nunca tinha tempo de fazer alguma coisa mais aprofundada, de cuidar da saúde dela. Ela postergava os exames, então às vezes ela demorava 1 ano e meio para ir fazer um exame. Eu falava com ela: fulana, mas você demorou, você sumiu, tem 2 anos que eu não te vejo. Aí ela me contava uma história de um dos irmãos. Aí ela me contava uma história de um primo que precisou de alguma coisa e que ela deixou alguma coisa para poder tratar. Enfim, uma pessoa completamente abnegada nessa vida e que num determinado momento
se descobriu extremamente doente e não tinha absolutamente ninguém para tomar conta dela naquele momento. Talvez se ela tivesse tempo ou tivesse prestado atenção a ela mesma tempos antes, talvez ela tivesse tido um diagnóstico precoce. Ela teve um câncer de mama e quando ela descobriu, ela já estava com um câncer mais avançado. Confesso que já deve ter uns 2 anos que ela não vai fazer exame comigo e que a gente não tem mais notícia dela. Mas fato é que essa história dela para mim é muito emblemática e eu tenho que tomar cuidado para não falar o nome real, porque ela é uma pessoa muito querida para mim, que demonstra como que uma pessoa que é extremamente abnegada e que tem um valor incomensurável para a família, ela pode simplesmente esquecer de si mesma, ela pode negligenciar a própria saúde em detrimento do outro. E a gente tem que pensar até que ponto isso vale a pena, até que ponto isso é saudável, até que ponto uma pessoa doente pode ajudar os outros e até que ponto uma pessoa que só ajuda consegue ser ajudada. Então esse é um questionamento que a gente tem que fazer e pensar até que ponto isso é saudável e até que ponto a gente pode fazer isso. Com relação ao câncer de mama, aproveitando a história da minha paciente, 1 em cada 8 mulheres vai desenvolver câncer de mama ao longo da vida e muitas delas vão morrer. Aqui no Brasil, a gente tem uma estimativa de ter mais de 70 mil casos de câncer de mama nesse próximo ano. São muitos casos da doença que mais mata mulheres no mundo, o câncer mais prevalente no mundo. Ele é o câncer que mais aflige a todas nós. Homem também tem câncer de mama, a gente não pode esquecer deles, é 1% dos casos da doença, mas o câncer de mama pode afligir os homens também. É o câncer mais diagnosticado do mundo. A gente teve em 2022 mais de 2,3 milhões de casos diagnosticados, sendo mais de 670 mil mortes. É muita morte por uma doença que, se conseguida, se a gente puder diagnosticar de maneira precoce, a gente pode ter uma cura em mais de 90% dos casos. Qualquer doença em período, quando a gente descobre num estadio precoce, no estadio inicial, ela tem uma possibilidade de cura muito grande e às vezes não de cura, mas de uma sobrevida com muita qualidade para os pacientes. Acontece que a gente precisa estar atento a isso e para isso, para determinadas doenças como o câncer de mama, por exemplo, o câncer de colo uterino, porque hoje em dia o Outubro Rosa divide o câncer de mama com o câncer de colo, que são 2 tumores que matam muito e quando não matam trazem uma qualidade de vida muito ruim para os pacientes, tanto do ponto de vista dos tratamentos, que são penosos, que são debilitantes, até do ponto de vista mesmo social, às vezes causam um afastamento da família no momento que a mulher mais precisa. Então, o câncer de mama ele pode ser descoberto precocemente através do autoexame, que nada mais é do que mais uma faceta do autocuidado, é a mulher conhecer o próprio corpo, conseguir se tocar e saber aquilo que está certo, aquilo que está errado, porque ela não tem tabu com o próprio corpo, mesmo que a sociedade fale o contrário com ela. Que ela tenha capacidade de poder fazer uma consulta, de fazer um exame preventivo, de fazer um exame periódico, porque ela não está só preocupada em trabalhar, em produzir, em ser sempre boa, em bater meta, em ser a melhor versão de si mesma. Eu não sei quem inventou essa frase, mas essa frase ela mata as pessoas aos poucos em vida, o que é pior. A gente não tem que ser a versão melhor da gente mesmo, a gente tem que ser a gente mesmo, da melhor maneira que a gente conseguir. Então a gente precisa para isso olhar para dentro. A gente tem que deixar um pouco de olhar para fora. Olhar para fora é importante, é imprescindível. A gente vive em sociedade, ninguém vive sozinho, mas é preciso que a gente tenha um olhar para dentro. Se esse olhar não for adequado, a gente não consegue ter uma vida saudável, sob nenhum ponto de vista, nem físico, nem mental e nem emocional. A prevenção é a melhor saída para tudo nessa vida, para qualquer doença. E pegando o gancho do Outubro Rosa, isso é muito importante para câncer de mama e câncer de colo de útero. Inclusive o câncer de colo de útero, se a gente seguir
as recomendações e os protocolos, ele é uma doença completamente evitável. A gente não tem que ter morte por câncer de colo do útero, mas é um absurdo, é uma negligência, é um problema de saúde pública. Uma mulher hoje em dia ainda tem um câncer de colo que mate. O câncer de mama, ele é prevenível também, a gente consegue, não prevenir, perdão, mas a gente consegue diagnosticar precocemente, mas para isso a gente precisa ter um arcabouço de cuidado no nosso entorno, a gente precisa ter um médico de confiança, a gente precisa fazer os exames periódicos de acordo com a cada faixa etária. A mamografia é indicada a partir dos 50 anos. O maior número de casos de câncer de mama é entre os 50 e os 69 anos, embora a gente tenha visto recentemente uma diminuição na faixa etária das pacientes com câncer de mama. Então é importante que a gente previna. Os casos fora dessa faixa etária, eles têm que ser olhados individualmente, assim como os casos de mulheres que têm casos na família. Os casos precisam ser olhados individualmente, mas para isso a mulher precisa ter tempo de ir ao médico, fazer uma consulta, ser ouvida e ser orientada. Aqui é uma foto muito interessante de uma célula de um câncer de mama fotografada por um microscópio eletrônico. Ela parece até uma coisa muito bonita, muito espalhafatosa, mas isso traz consequências muito nefastas para a vida de uma mulher. Então, quando esse tipo de tumor ele é descoberto em tempo, a gente tem cura. A minha mãe é um exemplo disso. A minha mãe era uma mulher que tinha condição financeira, condição de tempo e possibilidade de fazer suas consultas periódicas, e por isso ela conseguiu, através de uma mamografia feita em tempo hábil, descobrir um câncer de mama inicial. Ela fez uma cirurgia conservadora, ela fez radioterapia e esse ano completam 20 anos desse procedimento. Então a minha mãe é um caso de sucesso quando a gente tem direito e a gente tem possibilidade do autocuidado. A gente sabe que isso, infelizmente, é segregador também, porque a gente tem uma diferença muito grande entre a possibilidade de conseguir acesso aos meios de saúde. A gente sabe que estados do Brasil com índice de desenvolvimento menor têm maior índice de câncer, porque as pacientes têm uma menor chance de chegar ao médico, uma menor possibilidade de serem diagnosticadas, seja por menos consultas, seja por ter menos acesso a meios de diagnóstico. Isso acontece nas grandes cidades também, existe uma segregação social, quem tem menos recursos, mulheres negras em situação de vulnerabilidade. Então a gente tem que fazer uma mobilização social para que a gente consiga dar direito de todo mundo olhar para dentro de si, mas também ter direito ao recurso, à consulta, à mamografia, ao ultrassom, aos exames de sangue. Então é preciso que haja uma mobilização social, porque a gente sozinha não faz nada, mas quando a gente se mobiliza, as mulheres em conjunto, levando sempre alguém junto com a gente, se a gente consegue levar mais uma mulher que não teria condição para poder fazer um exame, para poder conseguir fazer uma consulta, a gente já está fazendo muito. A gente não muda o mundo, mas a gente muda o entorno da gente. Mas para a gente mudar o entorno da gente, a primeira coisa, a gente tem que mudar a gente mesmo. O Outubro Rosa, então, é um movimento de mobilização social que começou lá na década de 90 por uma fundação americana que começou a distribuir laços rosas numa corrida que é feita em Nova York todo ano. Então, a partir de 1990, instituiu-se esse evento em prol da saúde feminina, e o câncer de mama aí é o mais falado. Aqui no Brasil, essa mobilização do Outubro Rosa começou em 2002, e desde então, com iniciativas do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que é uma instituição muito séria e que faz um trabalho belíssimo aqui no país. Inclusive tem materiais muito bons que a gente pode acessar de maneira gratuita, como cartilhas, como tutoriais de orientação. Ele é muito interessante. Então, a partir de 2002, o INCA começou a investir em campanhas, e hoje em dia a gente vê o Outubro Rosa
em todos os lugares, né? A gente vê em outdoor, a gente vê em lojas, a gente vê nos consultórios, a gente vê na Cop Metro, que é uma coisa louvável. Então, a gente tem que levar o Outubro Rosa para mais do que uma propaganda e mais do que usar um lacinho pendurado na roupa. A gente tem que levar conhecimento, a gente tem que levar empoderamento e a gente tem que levar autoconsciência para as mulheres, porque é só dessa maneira que elas vão conseguir efetivamente serem incluídas aí no Outubro Rosa. Para a gente lembrar um pouco que existem fatores de risco para o câncer de mama, já que ele é a vedete da hora. Existem fatores de risco com os quais a gente pode lidar e outros não, que a gente ganha aí, que são fatores hereditários e genéticos, que são histórias familiares de pessoas da nossa família, principalmente mães, filhas e irmãs que têm câncer de ovário ou câncer de mama. Isso aumenta muito, principalmente quando esses tumores aparecem antes dos 50 anos. Existem alguns genes que aumentam muito o risco de câncer de mama e de câncer de ovário, que quando a gente tem história familiar, é possível que a gente faça esse exame em casos selecionados, obviamente. A gente tem fatores comportamentais e ambientais que aumentam o risco e que tem sido um problema social e mundial, com o aumento da obesidade da população mundial, o sedentarismo, que é um problema cada vez maior, principalmente para as mulheres que trabalham excessivamente. Elas arrumam um tempo a mais. Lembre-se, eu estou falando com você e estou falando isso para eu ouvir também. Essas mulheres, elas arrumam um tempo para trabalhar mais, para poder fazer um trabalho em casa, que ela deixou de fazer no período do expediente, porque não deu tempo, mas ela não tira um tempinho para fazer um exercício físico. Então, o sedentarismo, ele mata aos poucos. Bebida alcoólica, uso de determinadas substâncias, exposição à radiação ionizante, isso tudo pode contribuir para o aumento do câncer de mama e outros tumores também. A gente tem outros fatores, que é menstruação muito cedo, antes dos 12 anos, a gente não ter filho, que é uma mudança comportamental na nossa sociedade, ou a gente não tem filhos, ou a gente tem poucos filhos, isso é um fator de risco também. Nosso corpo foi feito para gerar um bebê atrás do outro, e essa mudança de comportamento faz com que a gente aumente alguns riscos. Não entendam que eu esteja falando que a gente tem que ter filhos desordenadamente, eu estou falando só do comportamento. A gente tem que ter liberdade e empoderamento também para escolher se a gente quer ter filhos e quanto a gente quiser ter, inclusive se a gente quiser ter os filhos que a natureza nos mandar. Então, o empoderamento feminino, sem usar essa palavra pejorativamente como ela tem sido usada ultimamente, de uma maneira muito banalizada, né? Empoderar é trazer a pessoa para o domínio da própria vida, da situação, e ela poder ter liberdade e autonomia para poder decidir. Isso é um direito que as mulheres têm dentro das suas famílias, mas é um fator de risco que a gente tem. As gravidezes mais tardias, a gente parar de menstruar muito tarde também, a menopausa tardia aumenta o risco de câncer de mama. O uso de hormônios, embora a gente possa usá-los, tudo nessa vida tem prós e contras, a gente tem que entender isso. Por isso que ter um ginecologista para chamar de seu, no caso da gente, é importante, porque a gente precisa discutir dúvidas, custo-benefício de uso de medicamento. Então, empoderamento, autonomia, autocuidado passa também pelo direito de uma assistência médica digna, feita por um médico que seja acolhedor, que seja empático, que escute você e que não esteja lá simplesmente para pedir exames, que são necessários, óbvio, mas não são bastante. A gente precisa ter alguém que nos escute, que tire as dúvidas e que nos oriente de maneira técnica para que a gente possa fazer tudo o que a gente pode para prevenir doenças, tanto do ponto de vista comportamental, como mudança de hábito, perda de peso, abandono de bebida alcoólica, deixar de ser sedentária. Isso aí um bom médico, ele também tem que fazer por nós. Mas a gente tem que lembrar que isso tem que partir da gente primeiro. Toda a responsabilidade da vida da gente é nossa.
A gente divide com pessoas, mas o primeiro responsável pela vida da gente é a gente mesmo. A gente não pode terceirizar responsabilidades. A gente pode dividir, mas não terceirizar. Eu quero lembrar vocês que ter um ou mais desses fatores, para ninguém falar, ai meu Deus, eu uso anticoncepcional, eu vou ter câncer de mama. Não, gente, não é isso. São fatores que aumentam o risco para algumas mulheres. Então, esses fatores que eu coloquei significa que populacionalmente eles são importantes, mas não significa que se você tem algum deles, você vai ter câncer de mama. A gente tem que olhar os casos individualmente, por isso que é importante que a gente tenha uma orientação adequada. Pensando nisso tudo, mais uma vez eu volto para aquela frase. Pense em você. Pensa no que você tem feito. Pensa se você está vivendo uma vida só de trabalho, de estresse, de falta de sono, de falta de cuidado, de alimentação ruim, de tudo que a gente faz de errado, que a gente sabe que está errado, que nenhuma de nós é inocente o suficiente para achar que 4 horas de sono vão fazer com que a gente acorde bem. Todo mundo sabe que é ruim, mas a gente faz isso do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente tem meta, porque a gente tem demanda, porque eu tenho que ser a melhor no que eu faço, porque o meu chefe me cobra, porque o meu marido me cobra, porque os meus amigos me cobram, eu tenho que ser bonita, eu tenho que ser jovem, porque a gente vive numa sociedade que só aceita quem é jovem, quem é bonito, quem tem um padrão de beleza dentro do que hoje em dia a rede social massacra as mulheres dizendo como elas devem ser, o que elas devem pensar, o que elas devem vestir, como que elas devem se comportar, o Ozempic que você, desculpe minha propaganda, sem conflito de interesse, que você tem que usar para emagrecer. Então, isso tudo torna a vida da gente muito mais estressante. A gente tem estresse no trabalho, quem não trabalha fora, quem não tem um emprego formal, trabalha em casa, que também é um trabalho desgastante, extenuante e sem nenhuma recompensa. Ninguém acha que trabalhar em casa, que cuidar de uma casa, que cuidar de filhos é trabalho também, né? É uma coisa de só menos importância. Então a gente está massacrada pelo trabalho, a gente está massacrada pela família, a gente está massacrada pela sociedade, e isso não é exagero. Todo mundo está debaixo de alguma pedra grande. Cabe a gente saber qual pedra que a gente vai tirar primeiro. Todas nós estamos, não tem ninguém numa situação favorável. Todas nós temos um ponto de vulnerabilidade. Ou alguém aqui está acima do peso e é achincalhada por isso. Alguém está mais velha, como eu, já uma mulher na menopausa, não é fácil. A gente passa por mudanças. Alguém aqui não bateu a meta desse mês por algum motivo, porque estava triste, porque não conseguiu se encaixar em algum problema, e aí o trabalho ficou prejudicado. Enfim, cada uma de nós tem algum problema. Só que a gente precisa entender isso e a gente precisa ver que o primeiro passo para a gente conseguir sair debaixo dessas pedras é olhar para dentro, é entender quem a gente é e entender os nossos limites. A gente precisa sim ser competente no trabalho, a gente precisa sim ser competente socialmente, isso é uma questão de sobrevivência e é necessário, a gente precisa trabalhar bem, é regozijante a gente ter bons resultados, mas a gente não vive de resultados. Nós não somos uma planilha do Excel, embora ela seja muito favorável muitas vezes. A gente pode ser além da planilha do Excel. A gente pode ser além daquilo que a gente planejou, além de uma meta, além de um planejamento estratégico. A gente pode ser muito mais que isso. Só que a gente precisa trabalhar em prol de uma Vanessa, de uma Simone, de uma Tionília, de uma Patrícia, de uma Joana, de uma Maria, não importa. Cada uma tem que trabalhar em prol de si mesma. Obter meios que sejam os mínimos necessários para uma qualidade de vida física, mental, social e emocional. Porque só a partir daí, só a partir da gente ter a rédea da vida da gente e não terceirizar responsabilidades, é que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Porque quando a gente terceiriza a responsabilidade, não, a culpa é do meu chefe,
que ele me cobra demais e eu não consigo. Ok, ele está te cobrando demais, mas até que ponto você conseguiu, em uma reunião, falar, olha, eu consigo entregar, isso aqui é o que eu faço e faço muito bem feito, só que eu preciso de um prazo a mais. Ou, isso aqui eu não consigo, será que alguém consegue fazer melhor que eu? A gente precisa sair do pedestal da prepotência e achar que a gente consegue fazer tudo no menor tempo hábil possível. Isso não é possível, isso não é factível. Muitas vezes a gente faz muita coisa e faz mal feita. Não sei se vocês já viram uma piada. Eu sou aquela que faz... eu levanto 5 horas da manhã, vou caminhar com o cachorro, vou para academia, chego em casa, faço almoço, vou trabalhar, faço não sei o quê. Eu faço 28 coisas por dia, nenhuma delas bem feita. Então, até que ponto isso vale a pena também? A gente vive pouco e vive mal. O que a gente tem que fazer é tentar levar uma vida digna, autêntica, mas para isso a gente tem que olhar para dentro. Para isso a gente tem que lembrar que a gente existe e a gente tem que lembrar que a gente existe de uma maneira para ontem. Por quê? Porque o relógio corre e ontem eu tinha 20 anos e hoje eu já não tenho mais. Hoje eu vejo o meu filho mais novo fazendo 25 anos daqui 3 dias. Eu vejo o bebê que eu carreguei no colo com barba, terminando uma faculdade, virando um advogado. A minha filha mais nova, que era um bebê até outro dia, virando uma mulher. Então, se a gente não se cuidar, ninguém vai fazer isso pela gente. O tempo vai passar, a gente vai envelhecer e com isso... a chance da gente se tornar amarga, triste, mal-humorada, achando que a vida é ruim e que a gente não vai levar nada daqui, é muito grande. Porque a gente não pode romantizar o tempo. Ai, como o tempo passa. Não, isso não existe, gente. A gente não pode romantizar tempo, a gente não pode romantizar doença, a gente não pode romantizar nada. A gente precisa entender que o relógio não funciona a nosso favor. O tempo foi uma criação humana cruel para mostrar para a gente que a vida é curta e que a gente gasta a maior parte do tempo da gente com coisas que não importam efetivamente. A gente precisa cuidar de gente, a gente precisa gostar de gente, a gente precisa consumir sentimentos, momentos, pensar no agora. A gente ter o foco no agora, no presente. Porque ontem já passou e amanhã não chegou ainda. Aquela pessoa da foto que você olhou, ela já morreu, gente, não existe. Aquela Vanessa do dia da minha formatura que tá lá exuberante, jovem, com o cabelo todo arrumado. Aquela mulher morreu, ela não existe mais. Quem existe sou eu agora, que tô falando aqui com vocês. A Vanessa do mês passado também já morreu. Então a gente vai morrendo ao longo da vida e nascendo de novo. Mas a gente pode viver uma vida sem renascer. Isso é uma escolha, é uma opção. Então o autocuidado, ele passa por vários caminhos. Pela saúde física, que vai demandar que vocês façam consultas médicas de rotina, de acordo com cada demanda, com bons médicos, porque também não adianta a gente ir em médico. Já fui em vários que desisti da vida. Eu falei, não, gente, isso não é medicina, isso é qualquer outra coisa. Isso acontece comigo também. Façam seus exames preventivos. Outubro Rosa. Quem tiver na hora de fazer mamografia, faça. Quem tiver atrasado, faça seus exames ginecológicos, colha o exame preventivo. Faça ultrassonografia, exames de imagem, como a gente costuma falar, são janelas para a saúde. Uma boa consulta é uma janela para a saúde. Alimentem-se bem, tenham uma rotina de sono, atividade física. Isso não é blá blá blá, isso não é papo de internet, embora a gente tenha vários blogueiros, picaretas que se utilizam da fragilidade das pessoas para vender soluções milagrosas. Não caiam nisso, não gastem seu dinheiro, não gastem seu tempo,
Porque empoderamento também é pensamento crítico. Então eu estou propondo aqui que o autocuidado ele passa por vários lugares, inclusive a gente saber separar o joio do trigo, saber quem presta e quem não presta. Cuidado, redes sociais são ótimas, a internet veio para libertar a gente, para trazer o mundo na palma da mão, mas ela envenena a gente também. Ela joga a gente para baixo porque ela mostra aquela blogueira que acabou de ter um bebê e tem uma barriga de tanquinho. E eu acabei de ter um bebê e tô com uma barriga que tá batendo lá no meu joelho. Por que que eu sou assim? Porque você é uma mulher real. Por que que eu tenho culote? Por que que eu tenho celulite? Porque você é uma mulher real. Por que que eu tenho ruga? Porque eu não quero dormir Vanessa e acordar fulana de tal, caricatura de mim mesma. Entendeu? Nós somos mulheres reais. Eu não tenho filtro aqui, eu tô falando com vocês da câmera do meu computador. Essa aqui sou eu. Eu tô maquiada, ok, eu coloquei uma roupa legal para vocês me verem, mas eu não tenho filtro. Então, se vocês me encontrarem na rua, vocês vão me reconhecer. Será que vocês reconheceriam essas pessoas que vocês admiram tanto, acham lindas, modelos, ícones? Não! Essas mulheres, elas ganham dinheiro iludindo outras mulheres. Eu acho isso um desserviço. A gente tem que gostar da gente do jeito que a gente é gorda, magra, baixa, alta, loura, preta, branca, ruiva, oriental, não importa, gente, nós somos mulheres, entendeu? A gente vive num país miscigenado, então não adianta a gente ter só cabelo liso, nariz fino, isso não existe. Então cuidado ao comprarem isso, porque isso também é um desserviço à sua autoestima. Isso também adoece mentalmente, adoece emocionalmente. Então, a gente tem que pensar que a gente pode fazer isso tudo pela gente de maneira mais simples. Momento de pausa durante o dia, 2 minutos. Autoavaliação da nossa vida, do nosso dia. Eu sou a mulher que eu queria ser, eu cheguei no lugar que eu queria chegar. Eu sou a mãe que eu gostaria de ser, eu sou a companheira que eu gostaria de ser, ou as pessoas querem de mim coisas que eu não sou, ou eu tô querendo dar para os outros coisas que eu não sou, porque eu tô querendo chegar na perspectiva de alguém, eu quero chegar naquilo que o outro quer de mim, não naquilo que eu posso dar e naquilo que efetivamente eu posso dar. A gente pode não gostar de muita coisa na vida, de muitas pessoas, a gente não é obrigada a nada, não. A gente é obrigada a ser feliz. E sendo feliz, a gente vai fazer feliz quem está em torno da gente, quem a gente escolheu para ser companheiro. Por isso, pergunto mais uma vez, eu estou aqui só para perguntar. Essa pergunta é para mim também. Quando foi a última vez que você parou para fazer alguma coisa só para você? Não é para ir para o salão fazer unha, gente, que isso aí é o mínimo. Quando você parou? Não, hoje eu vou fazer alguma coisa só para mim. Não é ler um livro para quem quer, vou tomar um banho de 15 minutos, a Copasa e o planeta que me socorram depois dessa, posso ser até processada. O dia que você saiu para andar sozinha, no nada, uma caminhada, um fone de ouvido, escutar uma música, sabe? Não fazer nada. Hoje eu vou assistir um filme, eu tava louca para assistir aquele filme, ou rever um filme, ou assistir uma série, maratonar uma série de Sem Culpa. Quando? Quando você ficou um final de semana sem fazer absolutamente nada e alguém te pediu alguma coisa e você fala, não, agora é meu momento de descanso. Não, agora eu não vou fazer isso. Isso pode esperar? É isso. Quando que foi essa última vez? Se você não lembra, bandeira vermelha. Se você lembra e faz muito tempo, amarela. Se você nem nunca parou ou nunca pensou que você tem que parar sem culpa, aí a bandeira é preta, sei lá, é bandeira sem cor. Cuidado. A gente está indo por um caminho muito difícil. Saúde mental é a chave para o sucesso. Porque também não adianta a gente ter um corpo lindo, sarado, a blogueira de barriga de tanquinho, com uma saúde mental de 5ª categoria. Cuidar da cabeça é tão urgente quanto a gente cuidar do corpo. Por que a gente empurra com a barriga isso tanto? Porque a gente tem medo, gente. Porque cuidar de saúde mental é ter autoconhecimento. É abrir gaveta que a gente não quer abrir. É arrumar gaveta que a gente não quer arrumar. É, às vezes, se defrontar com coisas que a gente não quer, porque elas são difíceis. Mas a gente precisa problematizar.
A gente precisa problematizar, a gente precisa elaborar, a gente precisa disso, porque senão a vida fica sem sentido. E olha ali que beleza, gente, mulheres reais, tem uns cabelos sobrando aqui, uma barriguinha ali. Olha só, a beleza não está na coisa, a beleza está no olho de quem olha. Isso não é um clichê, gente, isso é filosofia da arte. Então, o belo pode ser horrível aos olhos de alguém, porque beleza é relativo, a beleza está no meu olho. Então, o que é bonito para mim pode não ser para vocês. Eu consegui assumir depois de muitos anos e depois de muito trabalho na minha cabeça, comigo mesmo, eu consigo me assumir do jeito que eu sou. A mulher que eu sou, com o corpo que eu sou, do jeito que eu sou, porque também não é fácil bancar uma personalidade do jeito da minha, no dia a dia. Isso causa muitos conflitos. Então eu falo para vocês, tenham essa coragem. Ousem, não sintam culpa. Falem não também. A gente pode falar não para várias coisas. Por quê? Porque se a gente vive uma vida de sims, todo mundo acha lindo, mas você não vai ser a mais bonita da floresta por isso. O dia que você disser um único não, você vai ser conhecida por ele. Você não vai ser conhecida por todos os sims que você falou 50 anos na sua vida. Você vai ser conhecido pelo único não que você disse hoje. Isso é fato. Pensem, porque eu tenho certeza que vocês já passaram por situações dessas. O que a gente pode fazer? Primeiro é a gente se enxergar. E eu coloco isso em caixa alta e em negrito. Pare um pouco. Foque em você. Atenção plena. Mindfulness. Eu tenho uma colega com muito orgulho, que é professora lá em Georgetown, que é a Sara, que fez residência comigo e que depois eu convido vocês a conhecerem o perfil dela. Depois eu posso indicar. Ela é especialista em mindfulness, dá umas dicas excelentes. E ela vai falar isso para vocês. Foco em você. Atenção plena no presente, atenção plena a tudo. Olhe para você, entenda-se no contexto, enxergue-se, deixe de ser cega. Não queira ser cega, isso não traz vantagem. Lembre da importância de prevenir as doenças e cuidar da sua saúde física. Faça boas consultas, bons exames, haja, seja objetiva, seja ativa, seja protagonista da sua vida. E acima de tudo, busca praticar atividade de autocuidado diário, gente. Cuida da sua cabeça, medita, relaxa, respira, escreva, tenha um hobby, colecione joaninha, não importa. Exista, não simplesmente sobreviva. Seja uma pessoa efetiva. Existe muita diferença entre existir e sobreviver. E eu tenho certeza que muitas de nós, em grande parte da sua vida, ou pelo menos do seu dia, a gente só sobrevive. A gente precisa existir também. Então, enxergar é o primeiro passo. Agir é muito importante, porque sem esses dois passos a gente não consegue existir. Cuidar não é um ato solitário, por quê? Porque a gente precisa do entorno, o entorno precisa ser empático com a gente, eles precisam entender, mesmo porque quando você se cuida, quando você está bem, quando você cuidou da sua saúde, quando a sua mente está bem, quando você está em processo de autoconhecimento, você traz todo mundo do seu entorno para isso. Então não é uma ação individual, não é nem nunca vai ser um luxo. É um elemento de primeira necessidade. É a cesta básica para a vida. Não é uma escolha entre eu e o outro. Ai, eu estou fazendo isso, mas eu estou deixando meu filho. Não, gente. Uma mãe doente mentalmente, ela não tem condição de ser mãe. O que é isso de maternagem, de não sei, rematernagem? Hoje em dia tem nome bonito para tudo. Não adianta você ficar pensando maternagem se a sua cabeça está sambada. Não adianta você querer ser boa no que você faz, ter um emprego bem sucedido, se você tem uma cabeça sambada. Então não é uma escolha, gente. Não é uma coisa assim, ou eu ou ele, ou eu ou você, ou eu ou o trabalho. Não, é tudo junto. O mundo é um encadeamento de coisas, são várias engrenagens. A gente precisa colocar óleo nelas para que elas funcionem
em conjunto. A gente também não é sozinha. Empoderar-se não é isolar-se. É você conseguir viver em sintonia, em harmonia, em todo esse ecossistema do qual a gente faz parte. Portanto, não é um papo fútil que eu estou propondo, não é para vocês adiarem esse pensamento, esse autocuidado, esse momento de reflexão e essa mexida nessas gavetas que vocês precisam mexer. Não em todas ao mesmo tempo, mas pelo menos nas primeiras. Organizem as gavetas mais importantes. Isso é um compromisso que vocês devem fazer com vocês mesmos. Eu já fiz comigo. Eu sou uma mulher em processo. Ninguém nasce mulher, Simone de Beauvoir já falou isso. A gente se torna. Então a gente tem que pensar até que ponto a gente é mulher mesmo, se nós somos só seres do sexo feminino. Ser mulher é muito mais, e é isso que eu estou propondo para vocês. Tomem para si a rédea do ser mulher, do feminino, porque a gente pode fazer isso. Ser mulher e o feminino é muito além de uma identificação de gênero, de um sexo biológico. Isso é um processo existencial. Por isso que eu falo que o autocuidado é um ato revolucionário. A gente precisa revolucionar nossa própria vida. Nesse mundo que a gente vive, que só exige todo dia da gente um olhar para a gente mesmo, é um ato de rebeldia. Porque a rede social quer que você seja mais um no rebanho. A televisão quer que você seja mais um no rebanho. E a gente não é mais uma no rebanho. A gente precisa levantar a cabeça e falar assim, eu sou Vanessa. E eu posso, eu devo e eu quero. Quando uma mulher se cuida, uma única mulher se cuida, ela transforma o mundo ao seu redor. A gente não vai mudar o planeta nem diminuir o aquecimento global, mas a gente vai fazer uma diferença danada na vida da gente e na vida de quem está em torno da gente. Portanto, eu volto com a mesma pergunta. Você já pensou em você hoje? Eu tenho certeza que a partir dessa segunda pergunta que eu fiz lá na frente e que eu estou repetindo agora, a sua visão sobre você mesma já mudou. E o jeito que você vai enfrentar seu dia a dia, você vai encarar o seu rosto no espelho, vai ser muito diferente daqui para frente. Eu queria agradecer muito a todo mundo que ficou me aguentando, que teve paciência de me ouvir. Esse aqui são os meus contatos, esse é o meu site. E eu preparei um presente especial para vocês. Não foi o ChatGPT, fui eu mesma, porque além de tudo que eu faço na vida, eu gosto de escrever. Então eu tenho poesias, crônicas, contos, e eu fiz um pequeno manual para vocês. Se vocês quiserem ler um pouco mais, estender essa reflexão sobre si mesmas e autocuidado, eu fiz um pequeno manual que está lá para vocês, fiz com todo carinho, fiz pensando em mim, o que eu gostaria de ouvir e o que eu gostaria de fazer no meu dia a dia. Também não faço tudo, como eu já falei para vocês, eu sou uma mulher em construção, mas eu gostaria muito que vocês gastassem um tempinho para pensar em vocês e, se vocês quiserem, consumam o material à vontade, divulguem para outras mulheres, façam essa mensagem chegar, porque é um trabalho de formiguinha, mas juntas a gente vai conseguir. Obrigada, gente. Nós que agradecemos o modo que a senhora trouxe para a gente. E eu escrevi aqui a frase que você disse. A gente tem que ser a gente mesmo. Eu